teve muita repercussão na imprensa quando você levou um cartaz Sim. lá numa votação do plano diretor na Câmara, bombou nas redes sociais, saiu na Folha, etc., que o prefeito Ricardo Nunes estava vendendo São Paulo. Que para algumas pessoas talvez não faça muito sentido. Quer dizer, todo mundo sabe quem é o Ricardo Nunes. Sim. É impressionante, assim, como é um prefeito sem cara, sem voz, sem Acho que eu até nome. Se você ajudei eles, perguntar para as né? No final, que você botou o eu até rostinho dele ali. coloquei ele ali. Verdade, deu uma Depois eu fiquei ajudinha. pensando, gente, eu acho que eu ajudei ele E eu nessa achei legal, vida. inclusive, que o cartaz era muito parecido com o da Valentina Caran. Eu Essa não foi a sei se foi. ideia. Eu Foi olhei e essa falei, ideia. gente, eu conheço esse design. Essa foi esse uma inspiração, modelo. mas foi Valentina inspirado. Caran, pra quem não é de São Paulo, depois dê uma É um olhada ícone. é um ícone. É um ícone das grandes mansões de São Paulo que estão à venda. E eu acho que foi Sim. essa a ideia, né? De mostrar que é pra uma Foi. elite, assim. Uhum. Só que isso é um projeto ruim demais, assim. Ele não tem cara, não tem voz, as pessoas mal devem saber o nome dele. Tem muito dinheiro em caixa. E a cidade está completamente abandonada, é a sensação que dá. Claro, as periferias sempre foram abandonadas, mas a lógica de abandono está, inclusive, se expressando no centro, que para mim é a grande Uhum. marca dessa gestão. Não tem nenhum legado, não tem nada. E agora teve o plano diretor que precisava ser votado, né? Tem uma lei que indica que tem que ter essa rediscussão. O que rolou ali, assim? E por que aquele cartaz? Por que São Paulo está à venda? Explica um pouco para quem está meio por fora, porque é muita coisa acontecendo na política brasileira e às vezes as pessoas não se dão conta do impacto que uma votação que parece boba ali na Câmara tem na tua vida, na sua lógica de mobilidade. Eu estava esses dias conversando com a Verônica Oliveira, que é a Uhum. Faxina Bola, a gente estava falando muito sobre esse tema, né? Da dificuldade do deslocamento na cidade, do que é a vida na periferia sem direitos que estruturam, né, que você possa ter uma Uhum. vida com dignidade. E eu acho que tem tudo a ver, né, assim, em Tem. última instância, essa discussão. Tem muito a ver, assim. Dá pra entender o como que. Dá pra entender por que que as pessoas também não conseguem acompanhar tudo, porque é muito acontecendo. Mas eu acho muito importante que as pessoas, que a gente sempre esteja muito ligado sobre o que acontece nas cidades, assim, nos municípios, assim, nas câmaras municipais, nas prefeituras, porque é muito onde decisões muito chave acontecem, sobre regras de construção, regras, de ocupação da cidade, transporte, meio ambiente, enfim. E o que acontece nesse momento é que São Paulo está passando pela revisão do Plano Diretor Estratégico. O Plano Diretor Estratégico é uma lei, né, que na verdade uma certa diretriz que a cidade vai ter sobre o seu desenvolvimento do ponto de vista urbanístico, né. Então ele é revista de 8 em 8 anos ali, teve uma em 2014, na prefeitura do Haddad, que foi um processo que teve seus problemas, mas teve mais participação popular, as pessoas opinaram, as pessoas colocaram quantos parques tinha que ter na cidade como meta, e não era uma meta Uhum, abstrata, era X parque naquela tal região, uhum, no tal ano. Então é um planejamento, assim, urbano para a uhum. cidade de longo prazo, assim. Estabelecer regras, acho que isso é a parte que mais pega dentro do setor financeiro, assim, estabelecer regras sobre construção de habitação, assim, de casas, né, principalmente de prédios. Então, no último plano diretor, algumas regras avançaram e foram bem interessantes. Por exemplo, próximo dos tais eixos de estruturação metropolitana, que é onde passa corredor de ônibus, metrô, enfim, se permitir maior adensamento, que é quando a gente chama uma verticalização grande, com menos vagas de garagem, por exemplo. Assim, que era para as pessoas morarem perto de lugares de bastante mobilidade, usando transporte público. Essa era Uhum. uma das regras, por exemplo. E dentro do miolo dos bairros, assim, você não ter, onde não tem tantas vias, você não ter tanta verticalização, né. Então são regrinhas que foram estabelecidas. Ou se uma construtora quisesse construir acima do seu de 4 vezes o valor do terreno, assim, 4 vezes o tamanho do terreno, um prédio mais alto, ela paga um negócio chamado outorga onerosa. Que é, assim, vou tentar resumir, gente, essa coisa urbanística é muito fora da minha formação, eu tô ainda Não, mas tá aprendendo, mandando assim. bem demais, então entendendo tudo. Tentando entender. A outorga onerosa é um valor que se paga, né, para um fundo chamado Fundurb, que é um fundo que vai fazer melhorias urbanas, assim. Então, se você constrói um prédião, que é assim, se você constrói, vários prédios numa quadra, você vai ter um impacto urbano, né, vai ter mais carro, vai ter mais, Mais enfim, sombra, vai sombra, uma série mais de coisas. gente, mais tudo. Exato. E você tem que, né, assim, conseguir gerar as melhorias ali, né, e quem vai Uhum. fazer isso vai ser a prefeitura, não vai ser a empresa. Então você paga esse valor meio que para compensar o impacto que você tá dando. Perfeito. Assim, então isso é uma coisa interessante. Também, não só o impacto, mas a valorização que você vai ter. Isso também é parte da ideia da outorga onerosa, que as melhorias no entorno valorizam o seu imóvel. Uhum. Assim, nesse sentido, né, se o poder público, né, que somos todos nós, dinheiro de todas as pessoas, paga, as melhorias de uma região, quem tem um grande empreendimento ganha.
Assim, então a ideia é de que não seja privado essa valorização, né? Que ela também implique num ganho mais coletivo. Então essa é a ideia do Fundurb. São avanços que aconteceram, assim. E essa revisão que o Ricardo Nunes fez é uma revisão bizarra que tira esses mecanismos. Assim, o Fundurb, por exemplo, que é para onde vai o fundo da outorga onerosa, que é essa compensação das empresas, a ideia do Fundurb é que ele seja usado para coisas de avanço urbano. Principalmente é a questão de habitação social. Então tem uma porcentagem mínima para habitação social, isso é uma coisa importante, né? E para regularização fundiária. O que é uma coisa importante também, né? Que muitas vezes as pessoas, é isso, elas... Gente, se a gente for nas periferias de São Paulo, as pessoas falam, invasão, ocupação, uma bizarrice. A grande maioria dos bairros das periferias são frutos de ocupações. Assim, a enorme maioria de pessoas que foram lá morar, ou loteamentos muito que às vezes não tinha uma relação, né, institucional. Então isso acontece. Assim, isso acontece e tem a ver com a maneira como as pessoas criaram soluções para a falta de habitação numa cidade como São Paulo. Né? As pessoas encontraram soluções para isso, e a regulação fundiária para regularizar, precisa ter escritura, né, a chamada escritura do imóvel. Então, o Fundurb seria para isso. E para a questão de parques, meio ambiente. É bem interessante, assim, a ideia de como retorna. Mas o Ricardo Nunes meio que acabou com o Fundurb na prática. Caraca. Porque colocou toda a possibilidade de outras despesas dentro do Fundurb. Por exemplo, recapeamento. Assim, recapeamento, gente, o asfalto, assim, ele não é exatamente uma... Não é compensação social, Não, ambiental, não é. urbanística, nenhuma. Não é um melhoramento urbano, é uma coisa estrutural, Se assim. você faz a coisa errada, e aí se você... O dinheiro que seria uma compensação... Na verdade, está vindo para financiar obras cotidianas da prefeitura, que já tem dinheiro para isso previsto. Exato, já tem lá o dinheiro, a despesa do recapeamento. E você, na prática, acaba proporcionalmente tirando de habitação social e tirando de regularização fundiária. Coisas... E mobilidade também tá, né? Construção de corredor de ônibus, por exemplo. Nossa. Então, assim... É uma autorização para as coisas erradas, urbanisticamente falando, exato, né? assim, um fundo que era para avanços mais reais, você usar em coisas, em despesas, assim, que não precisava, assim, que não são estruturais, mudanças tipo recapeamento. Então, teve isso de tentar acabar com o Fundurb, que foi colocado no plano diretor, e tirou a regra da outorga onerosa para algumas construções. Então, você faz concessões ali, né, e que não vale, por exemplo, a regra da outorga onerosa que valia antes. Então, a empresa pode construir, por exemplo, perto de eixos de estruturação metropolitana, pode construir estacionamento. Mais do que construía antes. Então, é isso, continua a mesma lógica, assim, de dentro dos melhores lugares em termos de mobilidade, você tem um monte de gente usando carro, que não faz sentido nenhum. Assim, né? Se você for pensar. Assim, tem que, de fato, estimular a construção em lugares que... construção de casa, em lugares que as pessoas possam usar o transporte público, Então, né? um exemplo, ali, aqui mais ou menos perto, ali no metrô Faria Lima, que fica ali no Largo da Batata. Você sai, você vê uns prédios, assim, bizarros. Você fala, gente, mas... Combina muito aqui com a Teodoro, as lojinhas, não sei o quê. Tem umas casinhas ali naquela região, Sim, quase na marginal do Rio Pinheiros. Eu falei, por que tem esse prédio imenso, que tem estacionamento imenso, do lado do metrô? Parece que é um descompasso. É como se fosse isso, assim, você desconsidera completamente... Peguei ali, porque é uma região que todo mundo passa, todo mundo conhece. Você desconsidera completamente a realidade local, porque tem os caras que querem... ganhar dinheiro com grandes obras e construir um grande escritório. É tipo isso, assim. E sem pensar no impacto urbano. Sem pensar no impacto urbano. Sabe? Perfeito. Então é um pouco isso que acontece. E sem contar outras coisas que eu acho que é o mais grave, que é de não ter, de fato, investimento em habitação social. Na verdade, isso é uma coisa que há muito tempo não vem acontecendo, né? Tanto a nível de governo municipal, quanto a nível estadual. Essa é a verdade, assim, nos sucessivos governos PSDB que a gente teve de direita, o que a gente viu foi, assim, um certo desmonte até das políticas que existiam, que já existiram, né? Eu acho que eu lembro, assim, bem na infância, quando você tinha Coab, CDHU que é o estadual, né? Você tinha algumas políticas, assim, mais interessantes, né? Então a pessoa pagava conforme a sua renda, por exemplo. Sim. Assim, ela pagava, às vezes, uma taxinha. Hoje não tem mais tanto isso, assim. Inclusive, alguns conjuntos habitacionais hoje são caros de você morar, assim, sabe? Sim. Ali onde eu já atendi, por exemplo, no Real Parque. Você sabe os prédios do Real Parque? Perto da... Gente, ali já foi muito barato, porque teve a ver com uma política anterior de CDHU. Hoje, gente, eu já atendi a população dali, que eu trabalhei na UBS dali. Ali, pra você morar, cada aluguel é 800, 900 reais. Em cada apartamento daquele. Parece pouco, mas é muito. Assim, dentro do que é um conjunto habitacional. Não era pra ser quase 1.000 conto. Hoje deve estar mais, entendeu? Era pra ser um programa popular. Era pra ser um programa popular, mas hoje nem isso as pessoas estão tendo. Então, teve um certo retrocesso, acho, das políticas habitacionais. E aí, o que acontece é que, nesse plano diretor também tem um atraso grande em relação a isso, assim. Tudo é PPP.
Assim, não tem mais nada da prefeitura, assim, tudo é parceria público-privada. Então você tem uma coisa chamada, um instrumento chamado HS, que é habitação de interesse social, que tem algumas facilidades financeiras, assim, você consegue, por exemplo, se o seu imóvel for cheio de HS, você não precisa pagar tanto outorga onerosa, Uhum. por exemplo. Só que tá tendo uma certa fraude sobre HS, assim, né? Então, coisas, assim, HS deveria ser habitação de interesse social, estão utilizando para aqueles microapartamentos, assim, sabe? Que não são para interesse social. Aqueles apartamentos de 30 metros quadrados, mas que são para uma classe média, às vezes, alta. Assim, que usa os benefícios do HS para vender muito caro. Assim, uma coisa de 500 mil reais, assim, gente, não é HS. Assim, não é pra Você é pessoa, louco. entendeu? E é vendido dessa forma, assim, Entendi. entendeu? Mas é isso, a ideia da placa, voltando assim, estou A Valentina Caram. a Valentina Como o Caram. Ricardo Nunes. Então, voltando a isso, a gente quis denunciar o que tá acontecendo, assim, porque o Ricardo Nunes consegue fazer muito isso na surdina. Também consegue fazer de uma forma mais discreta, consegue ter uma relação com a maioria dos vereadores de tomar lá da cá muito forte, entendeu? Então dá subprefeitura para um vereador, dá para outro. Gente, as pessoas, isso deixa um grau de insegurança nas pessoas muito forte. Esses dias eu ouvi um áudio assim que eu fiquei de lideranças populares, assim, nossa, uma vergonha o plano diretor, cada vereador recebeu não sei quantos apartamentos que votaram assim. Eu falei, gente, que isso? Acho que eu não ganhei nada, né? Votei contra o plano diretor. Eu nem sei se isso é verdade. Mas independente de ser ou não, é isso, né? Fica uma coisa para as pessoas de que é uma sujeira, de que é uma coisa, assim, de tomar lá da cá mesmo, assim, sabe? É que fica uma impressão não, né, Lu? Digamos que seja sim, um pouco sim. assim. E é isso que eu ia te perguntar, assim.